Olá, é muito bom ter você com a gente aqui de novo no programa Lar e Família. Não só aqui no programa, mas também frequentando, entrando no blog do programa, lá no site da Novo Tempo, novotempo.com/Lar e Família, tudo junto, Lar e Família. Vou repetir, novotempo.com/Lar e Família, mas nós também estamos no Face. Eu tenho feito possível para todos os dias postar uma mensagem de ao redor de 2 minutos, uma mensagem curtinha, que você pode inclusive usar no culto da família, no culto da noite. Essa postagem, esse videozinho vai ao ar mais ou menos às 5 horas da tarde, todos os dias. E eu quero convidar você para acessar isso. Entra lá no Facebook e o nosso Facebook do programa é larefamilia.nt. NT de Novo Tempo. Vou repetir o Facebook, Lar e Família, tudo junto, larefamilia.nt. Nós também estamos no Instagram. Olha só, eu quero convidar você para também, se você usa Instagram, nesta rede social, nosso endereço é Lar e Família NT, tudo junto sem ponto. Então, Instagram, vou repetir, Lar e Família NT, tudo junto. Além disso, nós podemos interagir através de um estudo da Bíblia que você vai receber na sua casa. É uma revista que contém estudos da Bíblia, estudos bíblicos. Essa revista se chama Família Feliz. Sabe que é um privilégio a gente poder estudar a Bíblia e ao mesmo tempo crescer nos relacionamentos. A gente aprender como se relacionar melhor, baseados na palavra de Deus. Lembre-se, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se eu quiser ser abençoado por Deus na minha vida financeira, na minha saúde emocional, física, mental, minha saúde espiritual, na minha vida espiritual, eu preciso basear a minha vida, minhas ações, minhas emoções, minhas reações na palavra de Deus. Existem emoções que não são apropriadas para a gente sentir. Eu vou dar um exemplo para você. Se você está emocionado ou emocionada quando você olha para um colega ou para uma colega de trabalho e você sente que está rolando alguma coisa que não devia rolar porque você é casado ou casada e você sabe que pela palavra de Deus isto não está correto, então esta emoção não é lícita. E aí está a diferença entre nós e os animais. Os animais apenas seguem os instintos, eles são escravos dos seus instintos. Mas nós somos seres humanos, formados à imagem de Deus. Nós temos a habilidade, a possibilidade de decidir, de fazer opções. Isso é algo sagrado que Deus nos deu. Isso se chama livre-arbítrio. Deus me deu essa possibilidade de tomar decisões que não dependem das minhas emoções. E eu posso, baseado na Bíblia, porque a palavra de Deus me diz que algumas emoções não são lícitas, então eu posso ir a Deus em oração e baseado na sua palavra dizer para Deus, meu Deus, cria em mim um coração novo, me dá emoções novas, porque eu não posso permitir que a minha vida seja guiada pela loucura da minha cabeça. Você se lembra que a Bíblia diz que nós nascemos pecadores, nós carecemos da graça de Deus. Nós hoje não somos como originalmente Deus havia planejado que fôssemos. Ocorreu uma desestruturação de tudo que existe, inclusive do nosso corpo. Imagina como eu seria. Eu deveria ser alguma coisa muito interessante, de acordo com o plano original de Deus, mas agora ficou isso aqui. Mas a Bíblia diz que haverá um dia que Deus, Jesus, voltará para restaurar todas as coisas. Eu fico imaginando lá no céu, quando a minha esposa me olhar,
eu acho que ela vai dizer agora sim, né? Eu provavelmente não vou ser assim tão magro, vai ter um pouquinho mais de músculo, mas enquanto isso, eu quero buscar estar preparado para esse dia da restauração final de todas as coisas. Mas já agora, o Senhor está operando para restaurar coisas. Nós estamos começando uma série de estudos baseados no livro de Romanos. O livro de Romanos está no Novo Testamento e é um livro muito precioso, porque o pano de fundo do livro de Romanos é algo muito interessante. Por volta do ano 49 da nossa era, os judeus foram expulsos de Roma pelo imperador Cláudio. Quem conta isso foi o historiador Suetônio. Ele diz que os judeus foram expulsos de Roma por incitação de um tal de Crestus. Se a maioria dos comentadores está correta, esse Crestus seria Cristo. Claro, e faz todo sentido, porque havia um conflito muito grande entre judeus que não haviam aceitado o cristianismo e os judeus que haviam aceitado o cristianismo. Você se lembra que Paulo, antes de se converter, ele havia tomado cartas dos sacerdotes, dos líderes em Jerusalém, para perseguir judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Paulo não era cristão. E então, nessa luta, nessa caminhada, lá na estrada de Damasco, Paulo cai e tem um encontro com Jesus e então aceita o cristianismo, se torna cristão, que quer dizer um seguidor de Cristo, não um seguidor de uma religião, não um seguidor de uma igreja, mas o seguidor de uma pessoa, do Deus eterno, do Santo de Israel. E agora ali em Roma, na cidade de Roma, já anos depois, por volta do ano 49, na verdade o ano 49 foi a culminação desta crise. A briga foi tão grande, os judeus estavam tão incitados contra os cristãos, que Cláudio, o imperador, achou por bem expulsar todos os judeus de Roma. E quando expulsou todos os judeus, saíram os judeus não crentes, que eram maioria com certeza, e também saíram os judeus crentes. Todos foram expulsos da cidade de Roma. E a igreja de Roma, a congregação dos cristãos de Roma, que era uma divisão entre cristãos judeus e cristãos não judeus, agora esta igreja ficou composta apenas de gentios, porque era assim que eram chamados os não-judeus. Os judeus os chamavam de gentios, ou seja, todo que não era judeu, fosse ele grego, fosse ceta, ou bárbaro, como alguns eram conhecidos, né? Todos que não eram romanos eram bárbaros, né? Esses, então, ficaram ali administrando a igreja. Só que lá por volta do ano 54 da nossa era, voltam os judeus para Roma. Eles agora houve a possibilidade de eles voltarem. Eles voltam para Roma e começou a haver um certo conflito dentro da igreja cristã de Roma, porque aqueles judeus cristãos que haviam saído agora voltam, mas encontram outros líderes ali. E toda a carta de Paulo aos romanos tenta ajudar a resolver esse conflito. E nós não vamos ficar muito nesse conflito, porque tem muita outra coisa que nos interessa, que interessa a nossa vida, que interessa nossos relacionamentos. Durante esta série de programas, baseada no livro de Romanos, nós vamos nos ater mais à questão da solução do problema do pecado. Isso me interessa muito. Interessa a minha própria vida, porque eu sou pecador, e eu quero saber como Deus resolve essa questão do pecado. Mas esse assunto também interessa aos meus relacionamentos, porque eu quero saber como Deus resolve a questão do pecado na vida dos outros. E eu preciso olhar para Deus, eu preciso olhar para o modelo de Deus e ver
como Deus resolve a questão do pecado e aplicar esse modelo na minha solução dos pecados que acontecem na minha casa. Olha, na minha casa, toda hora tem gente pecando, toda hora tem gente errando, porque nós somos pecadores. Nós não nos casamos com anjos e nem nós mesmos somos anjos. Você já imaginou um casalzinho de anjos dentro de casa? Coisa maravilhosa! A auréola por aqui, a auréola por ali. Claro que isso não existe. Isso está nas iconografias aí, nas figuras por aí, mas isso não existe. Mas você imagina asa batendo com asa, que coisa maravilhosa, só paz, só alegria. Isso não existe, isso não é real. Nós vivemos num mundo real de pessoas pecadoras. Eu sou pecador, minha esposa é pecadora, minhas filhas são pecadoras. E agora entrou um cachorro lá em casa. Você sabe, nós ganhamos um cachorro de uma família muito querida nossa, nos presentearam com um cachorrinho pequenininho, está com 3, 4 semanas, um boxer branco. Estamos para dar o nome. Quando a gente já tiver o nome, eu vou contar para você, viu? O nome do cachorro. Estamos aí no processo de achar o nome. Eu não posso dizer que o cachorro é pecador, mas ele vai cometer erros. Ele vai roer alguns chinelos, ele vai fazer algumas coisas erradas, ele vai fazer sujeira onde não deve. Claro que a gente precisa colocar alguns limites na vida desse cachorro. E por falar em cachorro, sabe que esse cachorro faz parte da família, né? Tem gente que considera o cachorro como um membro da família e não deixa de ser. A gente precisa saber como lida com o cachorro dentro de casa. Porque se a gente não sabe como lida com o cachorro dentro de casa, o cachorro toma o controle da casa. Tem casa que é controlada por cachorro. Eu quero falar mais sobre esse assunto do controle canino sobre algumas casas na volta do intervalo. A gente vai para o intervalo e volta logo mais. Deus te abençoe, fica por aí, não vai embora, que a gente volta com cachorro e tudo, hein? Até já! Olha, no primeiro bloco eu havia dito para você que a gente ia falar um pouquinho sobre os cachorros e a família, mas espera aí. Antes eu preciso relembrar você de curtir a nossa página no Facebook. É larefamilia.novotempo. Sabe, cada vez que você curte, ou melhor, cada vez que você compartilha os vídeos, você está ajudando a pregar a palavra de Deus. Compartilhe coisas úteis, compartilhe coisas que elevam, que ensinam a palavra de Deus. Mas quero convidar você para entrar também no blog do programa. É novotempo.com/larefamilia. Entre no blog, assista aos programas anteriores e ao lado direito, ali no blog, você vai ter a possibilidade de solicitar o seu curso Família Feliz. É muito importante estudar a Bíblia e temas de família baseados na Bíblia. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse negócio de cachorro dentro de casa. Eu estava contando para vocês que nós ganhamos agora, esses dias, na verdade foi ontem, foi a primeira noite do nosso cachorrinho em casa, muito bonitinho, pequenininho, um boxer filhotinho, deve ter aí 3, 4 semanas, bem pequeno mesmo, lindo cachorrinho, todo branco. E eu estou me lembrando de algumas coisas muito importantes que a gente precisa começar a fazer agora. Sabe, um animal que vem para a família, ele precisa aprender a obedecer. Uma família em que os cachorros não obedecem, as crianças também não obedecem. Pode parecer estranho o que eu vou falar aqui, e pode não parecer muito politicamente correto, mas os mesmos princípios que a gente usa para levar o cachorro a obedecer, a gente usa para levar as crianças a obedecerem. Eu já visitei casas em que os cachorros mandam. É o cachorro que escolhe o lugar onde ele vai ficar. Não são os donos que dizem. É o cachorro que diz o que ele vai fazer, para onde que ele vai. Quem que manda na minha casa? Deus necessita
para que os princípios de Deus funcionem dentro de casa, precisa haver uma autoridade. Não uma autoridade truculenta, não uma autoridade violenta, mas precisa haver a autoridade dentro de casa. A palavra de Deus diz não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Essa autoridade precisa ser santificada pelo Espírito de Deus. E nós vamos ver isto no livro de Romanos, a continuação, em programas posteriores, nós vamos ver isto. Se eu quero ser líder dentro de casa, eu preciso ser um líder amoroso, segundo o modelo de Jesus. Mas Jesus é o líder e ele deixa isso muito claro. Um líder precisa deixar muito claro quem é que está na liderança. Mas para ser líder, ele precisa ser amoroso, precisa respeitar também. Não pode usar da truculência, da violência. A palavra de Deus diz, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. Mas enfim, um cachorro precisa saber dentro de casa até onde ir e até onde não ir. Eu tenho visitado casas de alguns amigos e eu estou me lembrando de 2 amigos agora que têm cachorro em casa. E o cachorro pode entrar em casa, mas ele pode ir até uma determinada porta. E eu estou me lembrando agora de uma família que mora perto da minha casa, muito queridos amigos. E que cachorro educado! O cachorro sabe que ele pode ir até aquele limite e dali para frente o cachorro não vai, ainda que os donos não estejam na sala para vigiar. Você educa filhos e animais para autonomia? Os animais, a gente não pode dizer que é autonomia, né? Os animais são programados, então eles são regidos pelo instinto, etc. Mas os filhos não. Os filhos nós temos que educar para a autonomia, para eles funcionarem quando nós não estamos por perto. Seu cachorro tem limite para comida? Ou o prato de comida do seu cachorro está sempre cheio? Seu cachorro tem hora para comer e tem hora para não comer ou ele come toda hora? Seu cachorro faz exercícios físicos? E tem uma série de outras coisas que a gente precisa perguntar quando tem cachorro. O seu cachorro está tomando o lugar de outros relacionamentos dentro de casa? Será que eu estou dando para o cachorro mais afeto, mais importância, mais tempo do que eu estou dando para o meu cônjuge? E às vezes mais dinheiro, inclusive, do que eu estou dando para o meu cônjuge ou para os meus filhos? São perguntas que a gente precisa fazer. Cachorros são importantes, animais são importantes, e a Bíblia diz que o justo, o livro de Provérbios diz, que o justo atenta para a vida dos seus animais. O justo está preocupado com os seus animais. O justo higieniza o lugar onde os animais estão. O justo alimenta os animais. O justo trata os animais quando eles ficam doentes. Mas o justo sabe que animal é animal. Animal não é gente. E eu não posso tratar bicho como se fosse gente. Bicho é bicho. Animais não foram criados à imagem de Deus. Seres humanos foram criados à imagem de Deus. É correto você ter animal em casa, você tratar bem, desenvolver uma relação profunda. Eu tive muitos animais em casa, já criei vários tipos de animais. Mas a gente precisa colocar limites nessa relação. Limites financeiros também nessa relação. Daqui a pouco a gente está investindo tanto dinheiro num animal, com pessoas morrendo de fome, com pessoas nos campos missionários que ainda não receberam o Evangelho. E esse dinheiro que eu estou colocando num animal me está privando de fazer ou de participar da obra salvadora de Deus em relação a outros seres humanos criados à imagem de Deus. Por mais que nós amemos os animais, eu vou dizer alguma coisa que pode entristecer alguns que não saibam, mas muitos de nós que estamos assistindo o programa, que estudamos a Bíblia, já sabemos, a Bíblia não fala de animais que serão salvos. Ao que tudo indica,
os animais terão apenas esta vida. Para muitos de nós que amamos os animais, que gostamos dos animais, isso pode ser triste, mas esta é a realidade. Em compensação, a Bíblia fala de seres humanos que serão salvos. A Bíblia fala que nossos vizinhos podem ser salvos. A Bíblia fala que nossos filhos podem ser salvos. E então, nós precisamos dedicar tempo e recursos para a salvação de seres humanos. E quando um animal começa a tomar o tempo e os recursos que eu deveria estar devotando a seres humanos que foram criados à imagem de Deus e à sua semelhança e um dia podem herdar a salvação, eu estou fazendo de um animal um ídolo para a minha perdição e talvez para a perdição de outras pessoas. E o que era para ser uma bênção, o que era para ser até para a minha saúde, porque é saudável você ter contato com a natureza, você ter contato com a criação de Deus. É bom até para a sua vida espiritual você ter contato com a natureza, com a criação de Deus. Mas se esse contato está distorcido pelo meu egoísmo, pela minha falta de compreensão das realidades espirituais, das realidades eternas, do mistério da salvação, então isso que era para ser bom acaba sendo um prejuízo para a minha vida, acaba sendo um prejuízo para a vida da minha família. Então, tem animais, mas cuidado com os gastos que você faz com esses animais. Cuidado com os investimentos que você faz nesses animais. E eu me refiro não só em dinheiro, em emoção e em tempo. Jamais isso pode substituir relações humanas com pessoas formadas à imagem de Deus. Bem, nós temos que ir para o livro de Romanos. O livro de Romanos começa no verso 1, Paulo dizendo: servo de Jesus Cristo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Ele está falando da sua autoridade. E eu, quando leio essa introdução, esse prefácio, essa saudação de Paulo aqui no livro de Romanos, que estava sendo dirigida aos seus, entre aspas, filhos na fé, àqueles a quem ele queria instruir, eu fico me lembrando das coisas que eu tenho que dizer para as minhas filhas. Eu às vezes tenho que dizer: minha filha, eu aqui estou seu pai chamado por Deus. Deus me colocou como seu pai. Será que eu tenho esta visão de que eu não sou pai por acaso? De que eu vim a ser pai por designação de Deus, por chamado de Deus, e que as filhas que eu tenho hoje não são minhas filhas por acaso, elas foram colocadas na minha vida pela mão de Deus, pelo propósito de Deus. E com este propósito, com esse chamamento de Deus, eu posso abençoar minhas filhas, mas eu também sou abençoado pelo relacionamento que eu tenho com elas. Você sabe que ferro com ferro se afia. Eu posso abençoar, mas eu também sou abençoado. Deus me deu as filhas que eu tenho porque eu preciso delas. Elas são importantes para a minha vida eterna. Nas dificuldades que possivelmente temos nos nossos relacionamentos, e eu já tive dificuldades com as minhas filhas, e minhas filhas com certeza tiveram dificuldades com o pai que elas tiveram e têm, essas dificuldades me levam a orar, me levam a buscar mais a Deus, me levam a clamar a Deus por um aperfeiçoamento do meu caráter e também pelo aperfeiçoamento do caráter delas. Meu querido amigo, minha querida amiga, Deus nos chamou, como Deus chamou a Paulo o apóstolo. Deus nos chamou para um ministério dentro da nossa casa, um ministério em relação ao nosso cônjuge, em relação aos nossos filhos e em relação à nossa família mais extensa. Eu desejo que você seja uma grande bênção nesse lugar em que Deus colocou você para a sua salvação
e para a salvação daqueles que são queridos seus. A gente se vê no próximo programa. Até lá!